pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula de geometria plana, tá? Aqui é acerca do teorema de Tales, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de história para vocês, né? Tales de Mileto, que é o assunto da nossa aula. Depois você para o vídeo, faz uma boa leitura, apenas por uma curiosidade, tá bom? Mas Tales teve grande importância na matemática, principalmente na área da geometria, o qual nós estamos estudando. Tudo bem? Então, um pouquinho da história, até mesmo a forma de como ele desenvolveu, né, o cálculo da altura da pirâmide, onde é um dos mais famosos contos aí, né, das versões de como ele descobriu aí uma maneira de fazer o cálculo da altura de uma pirâmide, tá? Utilizando aí talvez a semelhança de triângulos, tá bom? Então essa parte é uma curiosidade para que vocês possam estar estudando e se aprofundando sobre Tales. Aqui está uma forma, né, de que ele fez, possivelmente ele fez essa análise. Então ele está considerando aqui dois triângulos retângulos. Um triângulo é o VHB, tá? Então VHB e um outro triângulo que é o triângulo ABC. Ele faz uma semelhança de triângulos em relação a esses dois triângulos, tá? Que são semelhantes, e utiliza aí a proporção de VH, que é a altura da pirâmide, e de AB, que é a altura do graveto que ele colocou ali na areia, tá bom? Bom, então o que nós vamos utilizar de grande importância no desenvolvimento de Tales acerca da altura da pirâmide é a relação da proporcionalidade, tá? Entre as medidas. Então isso vai ser muito importante para o teorema de Tales que nós vamos desenvolver agora. Um dos maiores teoremas e mais conhecidos aí na área da matemática. Então, para entender melhor aí um pouquinho do teorema de Tales, então nós temos essa ideia do teorema de Tales, que é composto por feixes de retas paralelas, tá? A gente já vai discutir essa definição. Então você tem aqui a reta R e ST, que são retas paralelas, e a reta B, que são retas transversais a estas paralelas. Bom, então o que é o feixe de retas paralelas? Tá? É um conjunto de retas distintas de um plano que são paralelas entre si. Tá, ok? Então na figura a seguir nós vamos mostrar, né, esse feixe de retas paralelas, que é, como eu tinha comentado, as retas R, S e T. Então perceba que essas retas em destaque são as retas que são paralelas entre si, são os feixes, né, de retas paralelas. Bom, e as transversais? As transversais, você tem aí as retas que vão interceptar ou intersectam, cruzam, cortam as retas do feixe, tá? Que são as retas paralelas. Então, na figura a seguir, como eu já tinha falado também, as retas A e B, que são as retas transversais. Então, o teorema de Tales é composto pelas retas paralelas, pelos feixes de retas paralelas e as retas transversais. Bom, então outras denominações aí. Temos o ponto A e o ponto A'. Nós chamamos esses pontos de pontos correspondentes. Analogamente, isso também vai acontecer para o B, B', o C e C', o D e D'. Então nós chamamos aí de pontos que são correspondentes. Agora, os segmentos, olha lá, segmento AB e a linha B' são também segmentos correspondentes, tá ok? Então esse segmento AB é correspondente ao segmento A', B', e analogamente os outros segmentos também vão ser correspondentes, tá bom? Bom, teorema de Tales.
são os feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais, tá? Então, o que são feixes de retas paralelas? É um conjunto de retas paralelas entre si. O que são segmentos transversais? São aquelas retas que vão cruzar, intersectar esses feixes de retas paralelas, tá bom? Então, quando isso acontece, você forma segmento de retas proporcionalmente correspondentes, tá? Então, veja bem, proporcionalmente correspondente. Então, você vai ter uma proporcionalidade com os segmentos correspondentes. Ou ainda, se duas retas transversais intersectam o feixe de retas paralelas, então a razão, o que é a razão? É nada mais nada menos do que a divisão entre quaisquer dos segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes na outra transversal. Vamos entender isso aqui melhor. Bom, então aplicando a ideia do teorema de Tales, que a gente acabou de falar, tá? Você vai utilizar a proporção. Qual é a proporção que vai ser utilizada? Veja bem, o segmento AB está para o segmento CD. Tá? Então, você pode fazer essa razão entre os segmentos da mesma transversal. Então, perceba que você está utilizando essa informação apenas a transversal A. Isso também vai estar para... Olha lá. A', B', C', D'. Então, essa razão aqui é da transversal B. Então, olha lá. Transversal B. Então, você tem o quê? Uma correspondência. Qual é a correspondência? O segmento AB é correspondente ao segmento A'B'. Tá vendo que ambos estão no numeradores dessas razões. E o CD é correspondente ao C'D'. Ambos estão nos denominadores. Nós não podemos inverter essa situação. Ao montar a proporção, deve-se considerar os segmentos que são correspondentes. Tudo bem? Não podemos misturar ou inverter a posição nessas razões. Então, olha lá. Isso também acontece se você quiser estender o segmento. Então, perceba, ó, o segmento AC. Então, o AC, ó, de onde está indo o AC? Ó, daqui até aqui, ó. Vai mostrar no desenho já já. E o segmento AB. Então, o AB é esse pedacinho pequenininho, não tem problema se você fizer isso, tá? Então, olha lá, quem é o AC? Tudo isso. Então, você tem lá a medida de AB e a medida de BC. Então, quem é o AC? É esses dois segmentos somando, tá bom? E o AB, quem é o AB? É só aquele pedacinho, não tem problema. Você pode montar essa razão sem problema nenhum, desde que você faça a correspondência corretamente. Então, AC, ele vai estar para o A', C', veja bem. Tá vendo? E o AB para o A', B'. Então, tem que haver a correspondência. Tem que acontecer a correspondência no numerador e denominador. Se inverter, a proporção estará errada. O que é importante você saber? No caso, se houver, tá? Se houver mais do que duas retas transversais interceptando os feixes de paralelas, o teorema continua da mesma forma. Isso não quer dizer nada. Até agora a gente utilizou apenas duas transversais, mas pode haver mais. E aí funciona da mesma maneira. Vai existir a proporção em relação aos segmentos. Tá bom? Então não importa quantas transversais, não importa quantas paralelas, ao teorema de Tales vai funcionar
para a quantidade que você tiver no exercício. Bom, aqui a gente vai reproduzir aqui um exemplo para entender o conceito do teorema de Tales, tá? Então, nós temos as retas aí que são paralelas, tá? Feixes de retas paralelas, olha lá, simbologia. U é paralela a R, V também é paralela a R. Logo, essas três retas aqui, ó, são feixes de retas paralelas. Então, nós temos as transversais aqui, né? Ó. Nós temos a transversal T, olha lá, está cruzando as três paralelas. Temos a T2 e a T1. Então, essas três aqui, ó, são retas que são transversais, tá? Quando isso acontece, normalmente, quando você tem um exercício desse tipo, eu peço para o aluno pegar essa daqui, ó, essa reta T, e fazer ela a construção de novo, tá? Desenhar novamente. Então, essa reta T, você poderia escrever ela aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Então, essa seria a reta T. Aí, qual o valor que você tem? Olha lá, o F não está grudadinho dela, então aqui seria a letra F. Então, esse segmento mede F. E olha o E. O E está do ladinho dela. Então, esse pedaço aqui, ó, é o E. Tudo bem? Então, quando você tem uma situação como essa, eu dou a sugestão do aluno, para ele não se perder, dele desenhar novamente o feixe de retas paralelas e as transversais para ele observar o que está acontecendo, tá bom? Mas aqui a gente já observa, né? Você pode fazer, então, o segmento A, está para o segmento B, então isso é da T2, transversal T2, assim como o C está para o D, olha lá, o C é correspondente ao A e o D é correspondente ao B. Então essa proporção está montada corretamente, tá? Outra maneira que a gente pode visualizar nesse exercício, A está para B da T2 e E está para o F. Pelo que eu falei, ó, o E é correspondente ao A, que é correspondente ao C. E o F é correspondente ao B, que é correspondente ao D. Então, essa proporção também está montada correta. Bom, como a gente está tratando de proporção, tá? Então, você está trabalhando sempre uma proporção entre esse segmento, essas medidas, você pode aplicar todas as regras de proporção, todas as propriedades de proporção. E uma delas nós temos aqui, ó. O A está para A mais B, o C está para C mais D, o E está para E mais F. Então, isso aqui também pode ser utilizado, propriedade da proporção, tá? Mesma coisa no numerador. Você pode fazer A mais B está para B, C mais D está para D, E mais F está para F, sem problema nenhum, tá bom? Então, isso é a proporção. Importante. Olha aí o que está acontecendo. O A está para o E, assim como o F está para o B. Então perceba, você está confundindo as transversais, que o A é da transversal T2, o E é da transversal T, o F é da transversal T e B é da transversal T2, tá? Então, ó, sempre o A tem que estar para o seu correspondente. Quem seria o correspondente de A? Correspondente de A é o E e não o F. Então tá errado. Então aqui embaixo não vou nem analisar. Ó. Correspondência do E não é o B, é o A. Tá? Então não existe aqui a proporção. Aqui está a montagem está errada. A mesma coisa acontece aqui. Tá bom? Então é importante você sempre visualizar a montagem da sua proporção corretamente.
Montou errado, é claro, o seu cálculo estará errado. Bom, algumas questões aí envolvendo então o teorema de Tales, para nós exercitarmos aí essa ideia. Tá? Bom, nós temos aqui, ó, a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem no mesmo sentido, no mesmo ponto A, perdão, e cortam duas ruas paralelas. Então é interessante, olha lá. Então já está cortando essas ruas que são paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros. Então, no desenho ele já colocou isso para a gente, olha lá, 80 metros e 90 metros do comprimento respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então a gente está precisando descobrir qual é a medida desse quarteirão. Então perceba, você tem aqui, ó, paralelas e você tem duas transversais. Então isso aqui nada mais é, ó, do que o teorema de Tales. Então você vai montar a seguinte proporção para resolver este problema. Então, aplicando o teorema de Tales, como que você pode fazer? Olha lá, 60 está para x, então é de uma única transversal. Agora tem que relacionar com o seu correspondente. Quem é o correspondente do 60? É o 80. Quem é o correspondente do x? É o 90. Então tem que montar corretamente. Tudo bem? Bom, então isolando o valor do x, é claro, aplicando a proporção, você vai isolar o valor do x. Quem é o valor do x? 67,5 metros. Então, o segundo quarteirão vai medir 67,5 metros, tá bom? Então, essa é uma contextualização da aplicação do teorema de Tales, que nada mais é, né? Percebam, quando você tem triângulos, é a semelhança de triângulos que a gente está fazendo lá para descobrir a altura da pirâmide. É a mesma ideia. Então é como se você tivesse aqui a altura da pirâmide, como se tivesse o graveto, né? E você fizesse as comparações. Então nada mais é do que trabalhar com triângulo, retângulo ou semelhança aí no caso de triângulos, tá? Mais um exemplo. Então nós temos aí na figura os segmentos BC e DE são paralelos. Então é importante ele dar essas informações, ó. O segmento DE e o segmento BC são paralelos. Então a gente já sabe, se eles são paralelos, esses segmentos aqui, ó, vão ser as nossas transversais. E aí ele deu alguns valores para a gente, né? A medida de AB é 30, a AD é 10 e aí é 12. Então, colocando aí os valores que ele nos falou, então lá o AB é 30, o AD é 10, o AE é 12, certo? E ali, é claro, né, pessoal, vai ser 20, porque se tudo é 30, né, ó, tudo é 30, um pedacinho mede 10, o outro só pode medir 20, né? Bom, e queremos descobrir o valor de x, que é o segmento CE que ele está perguntando. Então, qual seria a medida do segmento CE? Perceba mais uma vez, você tem semelhança de triângulos, você tem aí o teorema de Tales. Então, montando a proporção, 10 está para o 20, assim como 12 está para o x. Então, perceba que o 10 é o correspondente do 12 e o 20 é o correspondente do x. Então, aplicando a proporção e isolando o valor do x, então você tem que vai ser igual a 24 metros. Tá bom? Vamos mais um exercício. Bom, esse é um exercício típico, eu já usei muito em prova também. A figura aí, ao lado, né, indica 3 lotes de terreno, com frente para a rua A. Então, a frente aqui é para a rua A e para a rua B. Para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares. Se são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Tá?
As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente. Então, ele deu para a gente a medida, ó, 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Então, temos aqui 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, a gente precisa descobrir essa medida e essa medida. Mas você já percebe que nós vamos aplicar o teorema de Tales, porque nós temos feixes de retas paralelas e a transversal. Então, nada mais é do que teorema de Tales. Então, resolvendo, como é que vai ficar? 15 está para o x, ó, correspondência, tomar cuidado. 15 está para 20, porque são valores, é claro, que são conhecidos. E dá para você fazer, então, x para 28. E aí você descobre o valor do x. Então, para descobrir o valor do x, 15 está para o 20, assim como o x está para 28. Fazendo a proporção e isolando o valor do x, então você vai ter o x igual a 21. Então, o lote 1 mede 21 de frente em relação à rua B. Para você achar o y, aí você pode usar outros caminhos. Como você já descobriu o valor do x, você pode fazer 15 está para 25, assim como 21 está para y. Ou você pode usar a relação também, ó. 20 está para 25, assim como 28 está para y, sem problema nenhum, tá? Então você escolhe a maneira que você achar que é mais fácil. Então, para descobrir o y, aqui eu coloquei 20 está para 25. Então, eu tenho que colocar do outro lado quem? O 28 e o y, que são os correspondentes. Sempre correspondente. Então, aplicando a proporção e isolando o y, você tem o y igual a 35. Então, é o lote 3. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre o teorema das bissetrizes de um triângulo. A primeira bissetriz que nos aparece é o teorema da bissetriz interna, tá? Então, a bissetriz interna de um dos ângulos do triângulo, ela vai dividir o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, vamos entender isso aqui, ó. Primeiro, o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento que vai dividir o ângulo ao meio, tá? Então você tem aqui, ó, este ângulo A sendo dividido ao meio. Então se eu chamar esse ângulo A de alfa, aqui é alfa dividido por 2. Aqui é alfa dividido por 2, tá ok? Então a bissetriz divide o ângulo ao meio, tá? Agora, o teorema está dizendo que essa bissetriz está dividindo o segmento que está oposto a ela, certo? Oposto ao ângulo A, tornando esses segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Quem é o lado adjacente a esse segmento? Só pode ser este. O que é adjacente é aquele que está do lado, tá? Então, qual lado que está ao lado desse segmento? É o AB. A mesma coisa acontece aqui, ó. Qual é o lado que está do lado desse segmento? Só pode ser este. Tá ok? Então, qual é o teorema que você vai fazer? AB está para BD, ou BD está para AB, sem problema nenhum, assim como AC está para DC. Da mesma maneira, você pode montar DC está para C, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. DB está para B, assim como DC está para C. Então, DB é correspondente do DC e AB é correspondente do AC. Tá? Então, a correspondência deve acontecer. Então, você poderia também fazer, então, o AB está para BD, assim como AC está para DC. Então, essa proporção aqui também é válida, sem problemas nenhum. Tá? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, lá, um triângulo ABC de lados AB igual a 12. Então, ele deu o AB 12.
O AC é 8, AC é 8, BC é 10. Então, tudo isso aqui mede 10, tá? Então, ó, normalmente o exercício não dá o triângulo, não dá o desenho pra gente. Então, o que você tem que fazer? Desenhar para você entender melhor a contextualização do problema. Então, o que ele está perguntando? Determine o maior segmento, que é essa bissetriz interna ao ângulo A, olha lá, é a bissetriz do ângulo A que está interessando para a gente, determina sobre o lado BC. Então perceba que a bissetriz do ângulo A está sendo traçada aqui, ó, dividindo ele ao meio, dividindo o segmento ao lado. Então ele está perguntando qual desses dois lados aqui é o maior, tá? Qual desses dois segmentos é maior? Então a gente vai montar a seguinte proporção. Claro que eu vou utilizar a seguinte ideia, né? Ó, tudo isso aqui é 10. Eu não conheço quanto que vale cada parte dessa. Então de um lado eu escrevi x, do outro lado eu não posso colocar y, porque senão você vai ficar com duas variáveis e não vai te ajudar em nada. Então, como você conhece tudo que é 10, esse valor aqui, essa medida vai ser o quê? 10 menos o x. Então, você vai escrever esse pedaço aqui, ó, esse segmento, como 10 menos o x. Perfeito? Então, se você descobrir o x, é claro que você descobre esse outro lado também. Então, montando a proporção, olha lá. AB está para BD, então 12 está para x, assim como o AC está para DC. Então, 8 está para 10 menos x. Olha lá. 8 está para 10 menos x. Vamos multiplicar cruzado, que é para calcular a proporção. Tomar cuidado, porque você tem um processo da distributiva. E aí você vai isolar o valor do x. Isolando o valor do x, você tem igual a 6. Então, vamos olhar aqui, ó. Desse lado aqui é 6. Deste lado é 10 menos 6. Então, é 4. Qual é o maior lado? É claro que vai ser 6. Então, qual é o maior segmento? Vai ser igual a 6. Tudo bem? Bom, a próxima bissetriz é a bissetriz externa. Então, o que diz o teorema da bissetriz externa? A bissetriz externa de um dos ângulos de um triângulo, porque você vai traçar a bissetriz em qualquer ângulo que você tiver do triângulo, tá? Você pode traçar 3 bissetrizes. Divide o lado oposto externo. Então, o lado oposto externo, pessoal, é o prolongamento do lado, ó. Tá vendo? Porque nós temos o triângulo A, B, C. Então, o que eu fiz? Eu prolonguei um dos lados e prolonguei esse lado aqui também, ó. Em relação ao vértice A, eu prolonguei o lado, por quê? Para eu conseguir traçar a bissetriz. Então, traçando a bissetriz externa a esse triângulo do vértice A, e eu tenho aqui, ó, até a gente já está simbolizado, ó, θ, θ, tá? Então, esse ângulo aqui, em tese, é 2 θs. Então, essa bissetriz aqui, ó, está externamente. Então, você vai traçar ela e prolongar o lado que é oposto a essa bissetriz, ó, até ela tocar. Tudo bem? E aí você vai ter esse outro triângulo sendo formado. Então, continuando o que diz o teorema. Então, lá de novo. Divide o lado oposto externamente, então a gente já entendeu essa ideia, em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Tá? Então, aos lados adjacentes, a gente já entendeu o que é adjacente. Tá bom? Então, toma cuidado agora com a montagem do teorema da bissetriz externa. Como que você vai montar? Ó? Como que você vai montar o teorema da bissetriz externa? Este segmento aqui, ó, AB, está para tudo. Tudo isso.
tá? Então, esse lado está para tudo, assim como este outro lado, o lado AC, ó. Esse AC é do triângulo. Está para o CE, que é o prolongamento que você realizou aqui do lado do triângulo. Tá bom? Então, este lado aqui está para este. Então, a montagem da proporção está aqui, ó. B está para AB. Então, ó, quem é B? Tudo isso está para B, que é este lado. Assim como CE. CE, ó, tá aqui, ó. Perceba que são lados correspondentes, assim como está para AC, tá? CE está para AC. AC é o lado do triângulo que nós temos aqui. Tudo bem? Vamos fazer um exercício. Olha lá, em um triângulo ABC, então você desenha, ó, um triângulo ABC de lados. AB 12, AC 8, BC é 10. Então você coloca as medidas dos lados, ó lá. 12, 10 e 8. Então o seu triângulo é o triângulo ABC. Determine a distância entre o pé da bissetriz externa do ângulo A. Então você vai localizar o ângulo A, vai prolongar o seu lado e vai traçar a bissetriz. Tá ok? Traçando a bissetriz, você vai fazer um prolongamento do outro lado oposto para chegar até a bissetriz. Tá bom? Então ele está falando, ó, determine a distância entre o pé da bissetriz. Olha o pé da bissetriz. Aqui a gente está chamando do ponto E. E o vértice mais próximo do lado BC. Qual é o vértice mais próximo do lado BC? O vértice mais próximo só pode ser o C, ó. Se aqui é o lado BC, qual é o vértice mais próximo do lado BC? Só pode ser o C. Então, nós queremos descobrir essa medida aqui, que é a medida do x. Então, aplicando o teorema da bissetriz externa, me diz o quê? Que esse lado está para tudo. Assim como este lado do triângulo está para este daqui. Então, vamos montar o cálculo. Ó, como vai ficar? 12 está para 10 mais x, porque é tudo. Tudo é 10 mais x. Então, está lá, ó. 12 está para 10 mais x. Assim como 8 está para x. Multiplicou cruzado, isolou o x. Quem é o x? É 20. Então, qual a distância do pé da bissetriz até o vértice mais próximo do lado BC? Só pode ser o 20.